Glória a Deus, amém, irmãos? Bom dia, paz do Senhor. Tem uns lugares aqui na frente, quem quiser sentar aqui, irmãos, senta aí, fica à vontade. Glória a Deus por mais um domingo. Hoje a igreja, bastante gente aí, todo mundo, acredito, veio apresentar o Vini Júnior, aquele meio do campo, aleluia, da confusão. Que o Senhor proteja aquele Alisson. Vamos, Brasil, é hoje, né, irmãos? Vamos que vamos. Tava com saudade de vocês. Abaixa um pouquinho só, minha eleição, por favor, mano. Alguns aí estavam me perguntando: o que aconteceu, pastor? Desviou, tá amarrado, irmãos, tá louco? Foram só 2 domingos, aí a gente não conseguiu vir. O Avelarzinho não tava valeu, Renatão, obrigado, mano. O Avelarzinho não tava legal, e aí a gente não veio. Aí no último a gente estava no interior. Hoje o Avelarzinho não está bem, mas creio que já está curado em nome de Jesus em casa e já está tudo melhor. Mas eu vim no culto de homens que a gente teve aqui no nosso Alfa, foi top demais, foi uma bênção. O último Raízes também, eu estava aqui com os jovens no fechamento da série deles, foi bênção demais. Então, irmãos, às vezes não é o pastor que sumiu, é você que é um domingueiro, aleluia! Pega ele, Jesus. Mas vamos entrar na palavra? Abre comigo aí a sua Bíblia. Carta do apóstolo Paulo à igreja dos Gálatas, aos Galácios. Gálatas capítulo 5. Queria ler com você o versículo 13 e 14 para a gente dar uma introdução naquilo que a gente vai falar essa manhã. Eu vou estar lendo hoje na nova tradução da linguagem de hoje, para facilitar ali o seu entendimento, mas você pode acompanhar aí na sua Bíblia, vou dar alguns segundos aí. Gálatas capítulo 5, versículo 13 e o 14 diz assim: meus irmãos, fomos chamados para sermos livres, mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. Versículo 14, pois toda a lei se resume em um único mandamento: ame os outros como você ama a si mesmo. Hoje eu quero falar com a igreja sobre a liberdade que nós temos no Senhor. A liberdade que nós temos é algo maravilhoso, mas se não bem compreendido, ela se torna algo muito perigoso. Muito perigoso. Como no texto que nós lemos, Cristo ele nos libertou do pecado, não somos mais escravos. Nos libertou da vontade da nossa carne. Nós estamos libertos em Cristo, não mais presos. Mas essa liberdade adquirida não é para eu fazer tudo o que eu quero. Porque se eu faço tudo o que eu quero, eu sou um escravo da minha própria vontade. Essa liberdade, ela é eu conseguir fazer sim o que eu quero, mas também conseguir não fazer aquilo que a minha vontade me impulsiona, aquilo que a minha carne me chama a fazer. Consegue entender que é totalmente diferente? Quando eu não só faço o que eu quero, mas eu também consigo renunciar e não fazer aquilo que eu tenho condição de fazer. Eu poderia fazer, mas mesmo assim eu sou livre para dizer: não precisa, eu não quero, eu não vou viver isso. Liberdade não é eu fazer só aquilo que eu posso, aquilo que eu consigo, aquilo que está disponível para mim. Liberdade é eu também conseguir falar: não vou ser dominado, mesmo eu podendo, mesmo eu tendo condição, mesmo estando dentro das minhas possibilidades, não é conveniente, não é interessante, não se faz necessário, mesmo que por muitas vezes possa ser lícito. É o que o apóstolo Paulo vai falar em 1 Coríntios 10, 23, se eu não me engano. Todas as coisas estão disponíveis, mas nem todas são convenientes, nem todas fazem sentido. O fato de eu ter essa opção de escolha, ela mostra que eu sou uma pessoa livre. Essa decisão, ela mostra que eu sou livre. Olha que didático que é isso, irmão. O freio da liberdade que nós temos no Senhor é o amor ao próximo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo nesse trecho que nós lemos. A liberdade que nós recebemos, o freio dessa liberdade, cuidado, porque senão ela vai dominar você. Você vai se perder nessa liberdade. Mas o freio dela está no amor ao próximo. Eu estou livre para fazer, para viver, para construir o que eu quiser,
contanto que eu tenha noção e eu venha entender o compromisso com o outro, o amor que eu tenho que ter com o outro. Eu tenho que ter essa responsabilidade. Mas espera aí, pastor, você está dizendo então que o meu objetivo é agradar o outro? Entende, irmãos? O objetivo de toda criatura é glorificar o Criador. Esse é o único objetivo que nós temos em comum, o propósito comum, o chamado que nós todos temos de forma comum é glorificar a Deus em todo tempo. Em todo tempo, não somente com a nossa boca, mas também com o nosso estilo de vida, com o nosso comportamento. A criatura, ela precisa ser um espelho que revela o Criador, reflete a luz do Criador. Isso é o propósito. Eu agrado, eu glorifico a Deus quando eu tenho essa noção, quando eu tenho esse entendimento, esse cuidado com a vida do próximo, com o entendimento do próximo. A criatura, assim como um espelho que ela está refletindo a glória de Deus, a gente precisa entender que toda a natureza revela o Senhor. Os animais estão revelando um Deus perfeito. Tudo precisa revelar o nosso Deus, as nossas atitudes, as nossas escolhas, os nossos momentos. Consegue entender esse raciocínio até aqui? O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios 10, versículo 31, um clássico que eu falo bastante desse versículo. Quer comais, quer bebais, ou tudo que vocês façam, façam isso para a glória de Deus. Entenda que o problema não está na comida, o problema não está na bebida, o problema não está em como a gente vive a vida, mas sim a maneira como a gente faz isso. Não tem problema nenhum você ser feliz, não tem problema nenhum você se divertir, não tem problema nenhum você ter um tempo de lazer. O problema está em como a gente faz isso. Porque muitas vezes a maneira como fazemos, não estamos glorificando o Senhor. O objetivo, a intenção do coração. Um belo exemplo como para a gente tratar desse assunto, irmão. Essa semana, devido hoje o jogo, passamos em uma guerra no meio evangélico na internet. Não sei se você viu, porque o jogo é hoje, 5 horas da tarde, e agora? Vai cancelar culto, vai mudar horário, mas e a prioridade? Cadê o Senhor em primeiro lugar? Cadê as prioridades da igreja? Onde já se viu isso? Irmãos, de verdade, esse tipo de conversas são de pessoas ignorantes, irmão. A maioria delas são desigrejados que só querem dar lugar para confusão, só dá lugar para o problema. Não faz sentido nenhum, irmãos, nenhum. Vamos lá. A gente vive num país, irmão, onde o esporte, principalmente o futebol, é algo muito forte na cultura. Estamos diante de um evento que acontece de 4 em 4 anos. Sério que você vai manter uma programação fazendo alguns não, são diversos irmãos para um culto acontecer. São muitas pessoas para um culto acontecer. Assumirem escalas, trazer os filhos que queriam assistir o jogo, mas eles vão ser obrigados a vir para a igreja com os seus pais. Tudo isso com a justificativa, estamos adorando ao Deus. É a nossa prioridade. Ah, pastor, mas essa é a minha. Irmão, se você acha que isso está certo, alguma coisa está errada nesse cristianismo, irmão. Porque nós chegaremos nesse texto, não existe um dia, um horário específico que seja mais importante. E às vezes a gente quer colocar alguns pesos que não estamos sobre esse jugo. Não se faz necessário isso. Eu vi na internet pastores dizendo, mas e os perdidos? Que vão querer ouvir a palavra? As igrejas estarão fechadas. Com todo respeito, irmão, você acha que bem na hora do jogo, o perdido vai querer parar o que está fazendo e vai querer receber a palavra? Vai ser na hora do jogo que ele vai falar, eu vou parar tudo que está acontecendo no mundo, a loucura, e eu quero ir na igreja agora. Esse é o momento. Sério que você acha isso? Irmãos, não tem problema nenhum a gente ajustar uma agenda da igreja em concordância com a igreja. Claro que você não vai ficar mudando por qualquer coisa. Não é qualquer coisa que você muda. E isso não faz você, eu não tenho prioridade com Deus. Não, irmão, é noção, é senso comum. Irmão, na hora do jogo ou um pouco antes, a rua fica um caos. Loucura. Quem vem de transporte público, como é que vem? Como é que volta? O Uber é o dobro, é o triplo. Ninguém está trabalhando. Então, é questão de noção. Não existe problema nenhum assistir um jogo de futebol, a menos que seja do Corinthians e do Flamengo. Aí é grave, irmão. Aí é pecado dos bravos. Mas não tem problema, irmão, você assistir.
ajustar um horário em comum com a igreja. Ninguém está deixando de dar uma prioridade ao Senhor. Ninguém está deixando de ser crente por conta disso. Não tem nada a ver. Claro que você não vai ficar mudando por qualquer coisa. Claro que não é qualquer coisa que te tira da programação da igreja. Mas entenda, irmão, não tem problema. Não tem problema você hoje se divertir com a sua família e assistir o jogo. Não faz com que, nossa pastor, mas sabe o que é? Eu estou no meu coração. A gente não tem culto à noite, mas se a gente tivesse, não, sabe o que é, pastor? Eu estou no meu coração, eu queria muito assistir o jogo, mas será que eu não sou crente? Porque nesse horário eu devia estar adorando o Senhor. Sério, irmão, que precisa estar sobre esse peso, para com isso. Não tem problema você assistir, mas pode se tornar um problema a forma como você assiste. A forma como você vai assistir pode se tornar um problema. Porque assistir em família, em amigos, aquela comunhão, todo mundo comendo, dando risada, torcendo junto, vibrando, batendo papo, você está glorificando a Deus. É a comunhão da sua família, dos seus amigos. Porém, cuidado com as falas, com os sentimentos, com as posturas, com os comentários que você vai ter, porque talvez isso não glorifique o nome do Senhor. Talvez isso não vai fazer sentido e vai se tornar um problema. Talvez para você não é bom assistir o jogo. Talvez quem você se transforma, ou a posição que você assume, talvez não faz sentido para você mesmo estar nesse momento. Como a gente leu na carta do apóstolo Paulo, o problema não está nas coisas, irmão. Não estão. Nós somos livres, tudo glorifica a Deus. O problema está em como a gente vai fazer as coisas. Como a gente executa, vive as coisas que estão disponíveis. Escuta uma coisa, às vezes nós somos levados a pensar que eu só agrado a Deus, que Deus só se agrada da minha pessoa quando eu estou aqui dentro. Quando eu estou aqui servindo, ouvindo, entregando, trabalhando. Se eu estiver aqui nessas quatro paredes ou dentro de uma igreja, ali eu estou sendo aprovado. E é muito errado esse pensamento, irmão. É muito errado. Porque aqui dentro é um lugar que em conjunto nós estamos glorificando a Deus. Mas é como a gente vai viver lá fora que diz se realmente nós amamos a Ele. João 14, 21, aquele que diz que me ama é aquele que vive os meus mandamentos. Não é aquele que se encontra 2 horas num domingo e dá um glória a Deus, um aleluia, dá uma oferta, um dízimo. Não é isso. É aquele que segue os meus mandamentos. Aqui é um lugar que nós em conjunto, nossas famílias, estamos nos reunindo, santos do Senhor, lavados, redimidos pelo sangue, estamos glorificando o nome do Senhor. Mas como nós vivemos lá fora? Porque eu posso te falar, quando a gente resolve problemas, perdoa irmãos que dão mancada com a gente lá fora, a gente também está glorificando a Deus. Quando a gente, irmão, consegue se divertir em família, a gente também está glorificando o nome do Senhor. A gente está cuidando da família que Deus nos deu. Quando a gente consegue ajudar um irmão necessitado, um carente, com as nossas piedades, com as nossas generosidades, a gente também está glorificando a Deus. E tudo isso acontece fora dessas 4 paredes. Quando eu honro os meus compromissos financeiros, quando eu sou uma pessoa de caráter, de palavra, e honro a minha vida financeira, eu estou glorificando a Deus. Ele está se alegrando com isso. Entenda que não é sobre o lugar, não é sobre o lugar, um horário específico, uma data, é sobre a vida que a gente tem, irmãos. É uma vida, é sobre um todo, igreja, é um todo. É sobre, como eu disse, a imagem que nós estamos refletindo. Não no domingo 10 da manhã ou 6 da tarde, mas na vida, na história toda. Então não tem problema você fazer coisas. Não tem, somos livres, pois tudo é dele, criado por ele, para a glória dele. Tudo foi, irmão, tudo é dele. A cultura tenta roubar. Sai com o Caio essa semana, nós fomos fazer um negócio, e aí nós estávamos trocando muita ideia sobre isso. E a gente entrou num tema, a gente foi falando, e é verdade. O inimigo tenta se apropriar de algumas coisas, mas tudo foi criado por ele, para a glória dele. Mas a gente coloca na nossa cabeça que certas coisas não é dele. Que alguns lugares, não, isso aqui não é dele. Quando na verdade foi o pecado que deturpou isso, que bagunçou isso. Se você olhar, irmão, para a natureza, irmão, tudo revela o Criador, irmão. Tudo revela. Semana passada a gente estava no interior, irmão,
Você vai olhando na estrada, você vai olhando, você fala, que Deus tão grande, como assim? Olha como tudo se conversa, os animais, tudo, como pensar que não? Como não conseguir enxergar isso? Então tem essa ciência, diversas coisas não são um problema na vida, não são, mas como a gente vai viver elas, elas podem se tornar. Como a gente vai viver elas, isso tudo pode ser um grande problema na nossa vida, porque a gente é livre, somos livres no Senhor, recebemos essa liberdade, mas o fato da gente saber isso, não é um motivo para a gente se desviar dele. O fato dessa liberdade que a gente recebeu no Senhor, não é um convite para a gente viver longe, não é um convite para viver de qualquer jeito, não é um convite para viver num oba-oba de brincadeira, não. Isso é maturidade, é entendimento que a gente precisa ter. O primeiro texto que nós lemos, Gálatas capítulo 5, versículo 13, disse, não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza de vocês venha dominar. Louvamos aqui um pouco. Quantas vezes a gente é seduzido pelas coisas? A gente é levado pelas coisas. A natureza humana, ela domina, porque a gente não está vigilante. Devido a essa liberdade que nós temos, a gente se perde. Muitas vezes a gente se perde. Saiba, irmãos, que o fato da porta estar aberta não é um convite para a gente sair. Não é um convite, irmão, para a gente morar lá fora. O fato dele deixar a porta aberta não é um convite para você ir e dar um rolê lá fora. Não é. Isso é prova de amor. Isso é prova de amor, irmão. Tanto dele, em mostrar que se você quiser viver longe, você tem essa possibilidade. Mas quanto a nossa, mesmo eu tendo condições, mesmo tudo me induzindo, mesmo a minha carne querendo levar, eu decido ele todos os dias. Eu escolho ele todos os dias. Essa liberdade é prova de amor, irmão. É prova de amor. Eu não estou preso. Não. Eu fui comprado. Eu estou porque eu amo. Não por aquilo que ele pode me dar. Não por aquilo que ele pode fazer. Não pelos milagres que pode chegar. Não, mas é por quem ele é. Por quem ele é. Isso faz toda a diferença, meu irmão. Isso faz toda a diferença. Essa é a liberdade que o Senhor dá a cada um de nós, irmão. Somos livres e que em nome de Jesus, numa manhã como essa, você venha ser livre também. Entender e seja livre das coisas do mundo, mas também seja livre de toda a religiosidade ativista. Seja livre disso. Como assim, pastor? Irmão, Deus não te aceita, Deus não te ama por aquilo que você faz ou renuncia. Entenda isso, meu irmão. Ele te ama, ele te aceita somente e exclusivamente por conta da obra de Jesus na cruz. É só por isso, irmão. É só por isso. Não tem a ver com o que eu faço ou você faz. Tem somente a ver com o que Jesus fez. Foi Ele quem abriu o único caminho para a gente experimentar o amor. Estávamos destinados a viver a ira, o furor. Se dependesse de nós, irmãos, Romanos 3:23, todos estávamos destituídos da glória de Deus. Todos pecaram, todos estão de fora, não tem vez. Aí o texto já está aí. Não tem vez. Mas Ele abriu um único caminho. A única possibilidade da gente conhecer esse amor é somente através de Jesus Cristo, meu irmão, que nós temos o amor do Pai. É por Ele. E o fato da gente entender isso, agora a gente faz algumas coisas. O fato de eu entender que não é por aquilo que eu faço, pelos meus méritos, agora eu começo a fazer coisas. Entenda uma coisa, irmão, a confiança não está na minha força, não está na minha performance, não está, irmão, na minha conduta, está naquilo que Jesus Cristo fez. Diante do trono da graça, no grande dia, nos apresentaremos diante do Senhor, não dizendo, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, não. O seu Filho fez, Ele pagou o preço, está pago, está consumado, é pelo sangue dele que eu estou aqui.
É pela obra dele que eu estou aqui, não é por mim. Eu sozinho não estaria aqui, foi pela graça, a misericórdia que me alcançou. Não foram os meus feitos, não foi o tanto que eu era ativo na igreja, não foi sobre isso, não foi, irmão. Será que eu errei o endereço? Não tem um glória a Deus, irmão? Aleluia. Ah, pastor, então você está dizendo que eu posso viver então de qualquer jeito, porque eu nem preciso ter tanto compromisso assim? Negativo, irmão. Negativo. Entenda que no Evangelho nós não fazemos ou vivemos coisas para Cristo para receber algo. Não, irmão. Nós fazemos e vivemos para Cristo porque sem merecer a gente já recebeu. Já recebeu. Já aconteceu. Ele já fez, mesmo sem eu merecer. Mesmo sem eu fazer nada, já está feito. Está consumado. 2000 e poucos anos atrás, está feito. Ele já fez. Muito antes da minha contribuição. Muito antes dos meus feitos. Entender isso muda tudo, irmão. Entender isso muda tudo. Porque nós somos livres por conta do que Ele fez. Ele fez isso. Romanos 8, o versículo 1 começa dizendo: não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Meu irmão, em nome de Jesus, não deixe o inimigo ficar te acusando. Não deixe o inimigo ficar te condenando. Não fique deixando o inimigo toda hora lembrar aquela que você foi um dia. Aquela que você foi um dia. Não dê espaço para esse desencorajamento, para esse medo. Lembre-se, Romanos 8:1, aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação existe. Nenhuma, meu irmão. Nós somos comprados por um alto e precioso sangue. Não há o que temer. Não há o que temer, já deu certo, irmão. Já deu certo, eu vou repetir, já deu certo. Como eu sempre falo para vocês, irmão, se você não leu a Bíblia até o fim, eu li, no final ele já venceu, já deu certo, igreja, já deu certo, irmão. Não é Cristo e mais alguma coisa, não, é só Ele é suficiente, só Ele é suficiente na minha e na sua vida. Mas saiba que essa liberdade, ela vem também com uma dose de responsabilidade. Como assim, pastor? Abre aí comigo, Romanos 15 agora. Hoje serão somente cartas paulinas. Romanos 15. Romanos 15, versículo 1, diz assim: nós que somos fortes, maduros na fé, devemos ajudar os fracos, os iniciantes, a carregarem as suas cargas, e não devemos agradar a nós mesmos. Entende, igreja? Não é a minha vontade, não é o meu querer. Quando a gente casa, a gente escuta isso normalmente, do pastor, do celebrante. Agora não é mais só a sua mania, não é do seu jeito. Agora você agrada a ela, ela agrada a você, junto vocês vão ser felizes para sempre. Mas é assim que as coisas funcionam, não dá para ser do meu jeito. No casamento com Cristo, não é o meu querer, a minha vontade. Não é assim. Agora eu estou também tendo que me importar com o próximo, com os outros. Olha o versículo 2. Pelo contrário, cada um de nós deve agradar o seu próximo, o seu irmão, para o bem dele, a fim de que ele cresça na fé. Esse é o olhar do Evangelho de Cristo, irmão. Esse é o olhar, é um em prol do outro, é um olhando para o outro. Eu tenho que ter esse olhar sensível para o outro. Como diz o primeiro texto que nós lemos, o amor precisa ser o qual? É um servindo o outro. É um estando ligado ao outro, um querendo edificar a fé do outro, um amadurecendo o outro. Sabe de uma coisa, irmão? Se a gente entendesse isso e valorizasse isso aqui que eu estou falando, irmão, nós não postaríamos tanta besteira igual a gente posta na rede social. Não, irmão. Não falaríamos tanto assunto desnecessário
na rede social. Não faríamos isso, irmão. Vou ser sincero com vocês. Abri meu coração semana passada, retrasada aqui com os homens no nosso encontro. E eu falei com eles, muita gente é desnecessária demais nas suas postagens. Muito desnecessária. É muita vontade de lacrar, de aparecer, de furar uma bolha e no fundo só escarnece. Só envergonha o nome do Senhor. É triste de ver. Algumas postagens que eu vejo, eu lembro do apóstolo Paulo dizendo, Romanos 2:24, é por isso que o nome do Senhor é envergonhado no meio dos gentios. É por essas atitudes que o nome do Senhor é escarnecido no meio dos não crentes. Porque um dia passa uma imagem de crente, no outro dia é uma conversa nada a ver. Quer um conselho de milhões, irmão? Guarda para você o posicionamento e a opinião que ninguém perguntou. Guarda para você, irmão. Você não precisa postar tudo. Não precisa se pronunciar sobre tudo. Não queira ser quem você não foi chamado para ser. Lutar guerras que você não está preparado. Você não domina esse assunto. Não precisa querer falar de tudo. Não que precisa. Use a sua rede social para glorificar o nome do Senhor. Não é um problema, mas às vezes como você usa se torna um problema. Da forma como você usa para você é um problema. Porque se atrapalha a obra do Senhor. Se atrapalha aquilo que Deus está fazendo. Por atitudes como talvez a sua, é que alguns olham e falam isso. Daí é crente. Crente faz isso aí, ó. É isso aí que ele faz. É desse jeito. Ah, pastor, mas é meu posicionamento, é minha rede social. Mas se ninguém perguntou, guarda para você. Guarda para você. Ninguém quer saber a sua opinião. Com todo respeito. Dependendo do assunto, ela não é nem relevante no contexto da internet. Não é nem relevante, guarda ela para você. Conversa na sua roda. Que você consegue explicar seu ponto de vista. Não precisa sair abrindo um negócio que é tão grande a dimensão. Irmão, esse é o ano de política, irmão. É ano de política, em nome de Jesus. Não se perca. Não escandalize o nome do Senhor. Não escandalize. Se você não foi chamado para ser um influenciador nessa esfera política, guarda a sua opinião para você. Guarda para você, segura a tua onda, irmão. Segura, menos é mais. O fato da gente ter uma liberdade de expressão não é um convite para eu fazer coisas que não glorificam o nome do Senhor. Ficar entrando em guerras que não fui chamado para entrar. Não diz respeito. Não preciso disso. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Sabedoria, irmãos. O texto que nós lemos, no versículo 2 de Romanos 15, diz assim: cada um de nós deve agradar o seu irmão, para o bem dele, a fim de que ele cresça na fé. Pense aí por alguns instantes, você tem feito isso? Você tem sido essa pessoa que coopera para que as pessoas cresçam na fé, ou você tem mais atrapalhado do que ajudado? Pensa aí. Com esses posicionamentos, com esses comentários que você faz, com essa sua rede social, com essa sua personalidade forte, você tem sido dos que estão ajuntando ou só dos que espalham? Só estão dando trabalho? Irmãos, cada um de nós aqui somos um livro. Cada um de nós somos um livro. Sendo assim, pense, todos aqueles que o abrem, eles são edificados, se convertem e crescem na fé, ou eles se desviam? Ou você é o famoso livro lendo e conhecendo tudo de como não deve ser, como não deve fazer, como não deve se portar? Volta o mesmo texto, 1 Coríntios 10:31. Tudo que você comer, tudo que você beber, tudo que você viver, aonde você for, o que você postar, tudo precisa glorificar o nome do Senhor. Em tudo precisa glorificar o nome do Senhor, mas às vezes a forma como nós fazemos não tem glorificado. Pior, escarnece, envergonha, dá motivo para as pessoas zombarem, dá motivo para as pessoas falarem mal. A minha oração em nome de Jesus, meu irmão, é que o Senhor venha nessa manhã abrir os seus olhos, assim como nós louvamos aqui, que as escamas venham cair e o seu entendimento seja aberto. E você venha parar de dar trabalho e venha começar a glorificar o nome do Senhor. Que você venha ter clareza em nome de Jesus, daquilo que você tem que fazer e daquilo que você não tem que fazer. Não precisa fazer. Amém ou não amém? Amém.
Continuando então, eu apresentei aqui a liberdade que a gente tem em Cristo. Falei da responsabilidade com ela. E o apóstolo Paulo agora no capítulo 14, volta uma folha aí. Ele vai dizer como a gente tem que agir com o outro em meio à liberdade que a gente tem. Então, capítulo 14, versículo 1. Romanos 14, versículo 1 diz assim: aceitem entre vocês aquele que é fraco na fé, sem criticar as opiniões dessa pessoa. Aqui o começo, irmão. Ele está começando, então é sem crítica, é sem pesar, sem forçar a barra. Respeita o espaço e o tempo de cada um. Não é da noite para o dia que as coisas acontecem. Com você não foi assim. Respeite o tempo de cada um. É normal, irmão, um crente novo que está começando a frequentar a igreja, você vê, ele está no culto, mas ele também olha uns horóscopos lá. É meio que uma bagunça, mas é normal, irmão. É o processo de amadurecimento dele. Você está rindo, mas o problema é você, crente velho, fazer isso. O problema é você, crente velho, fazer uma coisa dessa. Porque atitudes imaturas e sem noção, a gente entende e espera dos jovens na fé. Daqueles que estão começando, que não têm a sua fé ainda formada. Agora você é um crente velho, seja maduro. Seja um exemplo, um caminho, uma direção, uma cópia para ele seguir. Uma pessoa que ele pode olhar e falar, não, é isso aqui, é nessa linha. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. 1 Coríntios 11, se não me falha a memória. Sejam imitadores de Cristo, como eu sou. Me imitem, porque eu estou imitando Ele. Eu estou andando, eu estou seguindo isso. Façam isso. Está difícil? Olha aqui para mim aqui o que eu estou fazendo. Vamos lá. É sem hipocrisia, irmão. A gente vive num tempo de muita hipocrisia. Ninguém é capaz de falar uma coisa dessa. Porque aquilo faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Não faz o que eu faço. Só que no Evangelho nós somos um espelho. Não tem espaço para hipocrisia. Não tem espaço para mentira. Então aqueles que estão começando, eles precisam de ajuda. Eles não precisam de crítica, de pesar. Sei que você está entendendo o que eu estou falando. E eu tenho certeza, irmão. Eu não quero aqui... Tem bastante coisa que a gente ainda vai falar hoje. Eu não vou ficar entrando muito em exemplos, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falando com cada coração. E eu tenho certeza que você já tem no seu coração pessoas que você está pesando demais. Pesando demais. E às vezes você está fazendo a pessoa espanar do que deixar Deus trabalhar. Então tenha paciência. Tenha paciência. O versículo 2 continua. Falando dos fracos, os iniciantes na fé. Por exemplo, para algumas pessoas, elas creem que pode comer de tudo. Mas o fraco na fé, ele come somente verduras e legumes. Quem come de tudo, não deve desprezar aquele que não faz isso. E quem só come verdura e legumes, também não deve condenar aquele que come de tudo, pois Deus o aceitou. Versículo 5. Para algumas pessoas, certos dias são mais importantes do que outros, enquanto que outras pessoas pensam que todos os dias são iguais. Cada um deve estar bem firme na sua opinião. Quem dá mais valor a certo dia, faz isso para honrar o Senhor. Mas também quem come de tudo, faz isso para honrar o Senhor, pois agradece a Deus o alimento. E quem evita comer certas coisas, também está honrando ao Senhor, e dá graças a Deus pelo alimento. Isso aqui, irmão, entende? Deus falando com pessoas aqui, para de ser chato, para de ser chato. Graças a Deus todo mundo não é igual você, não é igual a mim, irmão. Graças a Deus, irmão, a gente precisa parar com briguinha boba, com coisinha boba, com mimimizinho, irmão. É Tito 3,9, evite discussões tolas, evite uma resenha nada a ver, uns comentários nada a ver, isso não edifica, isso é inútil, não tem valor nenhum. Para com bobeira, para de briga, para com assunto nada a ver, para com esses assuntos que não agrega nada, para de ser isqueirinho, conversa que só gera conflito. Você chega na mesa da família, só solta lá, só dá lugar, e já começa aquela guerra. Sempre nós teremos diferenças, irmãos, porque somos diferentes, e nós precisamos aprender a viver e lidar com elas. Não dá para ficar conflitando em tudo, não dá, irmão. Se para o fulano aquilo faz sentido, e não é fundamental a fé, tá de boa, irmão, tá de boa, respeita a fé dele. E do mesmo jeito, se para o ciclano aquilo não tem nada a ver,
Para de colocar um peso que Deus não colocou. Para de ser chato. Para de querer ser o fiscalzão. Para de querer mudar ele. Se não é fundamental, vive a sua fé, deixa o cara viver a dele, sem conflito. O que faz porque entende que está deixando de fazer para o Senhor. E o que não faz, irmão, está tudo bem também. Ele entende que foi liberto do Senhor e não precisa estar fazendo isso. E glória a Deus por isso. É sem mimimi. É sem confusão. É sem confusão, igreja. A gente precisa entender isso, irmãos. E você sabe que você tem forçado muito a barra. Eu sei que você está aqui. Você tem sido desnecessário nos seus comentários. Tem sido desnecessário nas suas falas. Está cobrando de pessoas algo que Deus não cobrou. O Senhor não pediu. Ele não exigiu. Então para de tentar empurrar coisas goela abaixo. Não é assim que as coisas funcionam. Assim as pessoas podem se convencer, mas se converter é diferente. É diferente, irmão. É o Espírito Santo quem converte o homem. É o Espírito Santo quem vai convencer ele do pecado, do juízo, da justiça. Então fica de boa. Deixa ele trabalhar. Deixa ele trabalhar. A obra não é sua, é dele. Deixa ele trabalhar. Tenha paciência. O fato de você ser uma pessoa madura, uma pessoa que tem um entendimento, não pode destruir algo que Deus está resgatando alguns ali. Não pode ser motivo para você ser uma pessoa totalmente distante e destruir aquele que Deus resgatou. Não use da liberdade que você tem, da sabedoria que você tem, da condição que você tem, para oprimir, para ofender o irmão, que Deus também resgatou, que Deus também chamou. Amém ou não amém? Amém. E agora a gente chega no versículo 7. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, e nenhum de nós morre para si mesmo. Se nós vivemos, é para o Senhor que vivemos, mas se morremos, também é para o Senhor que morremos. Assim, tanto se vivemos como se morremos, somos todos do Senhor. Escuta isso, meu irmão, você é dele. Sabe, irmã, talvez você está precisando ouvir isso. Você tem um dono, você tem um pai. Você é dele, nós somos dele. Ele nos chamou. Ele nos chamou, como diz em 1 Pedro 2,9, das profundezas das trevas, irmãos, e nos trouxe para uma maravilhosa luz. Ele nos deu vida. Nós somos dele, igreja. Nós somos dele. Entenda que você é dele. Se vivemos é para ele. Se morreremos é para a glória do nome dele. Entenda isso. E viva e faça a vontade dele então. Cumpra a vontade dele, não a sua. É a dele, não a sua. Entendendo que tudo que você está fazendo está glorificando o nome dele. Tudo que você também está deixando de fazer é para a glória do nome dele. Sendo assim, irmão, que a mentira venha acabar hoje, porque isso não glorifica o nome dele. Sendo assim, irmão, que a fofoca venha acabar hoje, porque isso também não glorifica o nome dele. Sabe, irmão, que o espírito de confusão e contenda venha acabar hoje, porque isso não glorifica, irmão, o nome dele. Que esse espírito de murmuração, toda hora deixar para depois, sempre na preguiça, venha acabar hoje, em nome de Jesus, porque isso não glorifica o nome dele, irmãos. Não glorifica, igreja. Versículo 13, continuando. Por isso, paremos de criticar uns aos outros. Pelo contrário, cada um de vocês resolva não fazer nada que leve o seu irmão a tropeçar ou cair em pecado. Entenda uma coisa, irmão, você não foi chamado para ser fiscal de ninguém, você foi chamado para ser um exemplo a ser seguido. Para de ser pedra de tropeço. Para de fazer os outros ficar caindo em pecado, passando raiva com você, nervoso com você, ira com você. Foca na sua missão e não atrapalha. Aleluia. Versículo 14. Por estar unido com o Senhor Jesus, eu estou convencido, o apóstolo Paulo dizendo para a igreja, eu estou convencido de que nada é impuro em si mesmo. Nada é impuro. Mas também, se alguém pensa que alguma coisa é impura, então para essa pessoa fica impura.
E se você faz com que esse irmão fique triste por conta de que você come, então você não está agindo com amor. E lembra que a liberdade, o freio dela é o amor. Lembra que o freio dela é o amor. Já disse isso e reforço. A sua liberdade, ela vai até o amor ao próximo. É até esse ponto. A parte B desse versículo 15. Não deixe que a pessoa por quem Cristo morreu, olha isso. Não deixe que a pessoa por quem Cristo morreu se perca por causa da comida que você come. Vou além. Por conta da bebida que você bebe. Por conta da atividade que você faz. Por conta do hobby que você tem. Por conta da postagem que você compartilha. Não deixe que a pessoa por quem Cristo morreu se perca por causa das coisas que você faz. Versículo 16. Não dê motivo para os outros falarem mal daquilo que você ache bom. Olha o detalhe aqui, irmão. Pois o reino de Deus não é questão de comida, vida, de atividade, mas é sobre viver corretamente. Viver como, pastor? Em paz e alegria que só o Espírito Santo dá. Meu irmão, não dê motivos para pessoas sem entendimento falarem mal daquilo que para você faz sentido. Está de boa. Não, para mim está de boa. Mas não dê motivo para o outro falar mal. Não dê motivo. Mas pastor, como eu faço isso? Seja mais reservado. Mostra menos. Posta menos. Para de querer ser esse aparecido. Não busque pelos aplausos, pela popularidade, pelas admirações. Não. Busque a alegria e a paz que só o Espírito Santo nos dá, irmão. Só Ele tem a nos dar, irmão. Só Ele. Esse é um domingo que a gente está falando sobre liberdade. E posso te falar, você tem a sua para assumir algumas mudanças ou continuar tudo igual quando sair daqui. Você tem a sua para decidir também. Se para você faz sentido, ou se vai continuar tudo igual. Porque você é livre. E isso é uma verdade. Mas eu quero te falar a segunda verdade. Qual, pastor? Um dia você vai ser cobrado por tudo aquilo que você fez. Um dia seremos cobrados por tudo aquilo que nós demos importância e valor e não tinha. Um dia seremos cobrados por tudo aquilo também que deixamos de fazer. Porque, tem nada a ver. Aquilo lá não tinha nada a ver. Nesse grande dia, irmãos, não haverá vítimas. Nesse grande dia, ninguém vai dizer, não sabia, mosquei. Então decida hoje. Decida hoje. Aproveite a liberdade que você tem. E liberdade não é fazer o que você quer, o que você pode. É também fazer aquilo que você gostaria, mas não é necessário. Não precisa. Não preciso fazer isso. Para a gente concluir o versículo 22. Mas guarde entre vocês e Deus o que você crê a respeito desse assunto. Ou seja, agora é você e Ele. Seja sensível à voz dEle. Seja sensível, dê lugar a essa voz e não seja resistente quando ela falar no seu coração. Não seja resistente. Porque o texto continua, feliz é a pessoa que não é condenada pela consciência quando faz aquilo que acha que deve fazer. Mas aquele que tem dúvida a respeito do que está fazendo, do que está comendo, do que está bebendo, de como está vivendo, ele é condenado. E aí, meu irmão, essa é a hora da mensagem que você precisa dar uma resposta ao Senhor. Porque eu tenho certeza que cada um de nós aqui temos uma luta em comum. Qual? A nossa consciência. A nossa consciência. Todos nós temos as nossas lutas internas. Todos nós temos essas lutas, irmão. E nessa luta, muitas vezes a nossa razão diz o quê? Nada a ver. Para aí, estou colocando um peso que Jesus nem colocou. Nada a ver. Não precisa disso. Mas a consciência está condenando. A consciência está acusando. É algo dentro de nós que está dizendo, não é, você não é para fazer isso. Não tem problema mesmo, mas você eu não quero que faz. Você, eu não quero que siga dessa forma. Não, realmente, para o irmão João, para o Tiago, está de boa. Mas para você, irmão, eu não quero você fazendo isso. Você não vai. Você eu quero que abra mão disso. Você tem que abrir mão disso. E por quê? Não sei, é questão de obediência, não é de entendimento. Não dá para entender.
Não dá para entender, por isso que o texto diz, agora é você e o Senhor. Se a sua consciência está em paz, se você está em paz, aleluia. Mas se existe algo nela acusando, apontando, seja sensível, não seja resistente, não use dessa liberdade para viver na carne, para viver sendo dominado pelos prazeres, pelos convites, pelas propostas desse mundo. Essa semana no grupo da igreja eu postei lá, Isaías 55, versículo 8 e 9. O Senhor Deus diz, os meus pensamentos não são como os seus pensamentos. Eu não ajo como vocês. Assim como o céu está muito acima da terra, assim também os meus pensamentos e as minhas ações estão muito além das suas. Não dá para entender, irmão. É ser sensível e obedecer. E obedecer. Ou você crê ou você não crê. E aí o que sua consciência tem te condenado? O que a sua consciência está pedindo para você abrir mão? E talvez um domingo como esse é para você abrir mão. E firmar um compromisso. Firmar um compromisso dizendo, Senhor, a tua presença vale mais. Eu não cantei na hipocrisia. Não foi da boca para fora. Não foi. Ela vale mais. E a tua presença está falando comigo, Senhor. Então eu abro mão disso hoje. E sabe, irmão, talvez não é nem um pecado. Não é um pecado. Mas é algo que pode se tornar um lá na frente. E ele está vendo lá na frente. É muito além o pensamento dele. É muito maior. Então hoje ele já está falando por amor. Filho, larga hoje isso. Para com isso. Muda hoje isso. Muda. Você vai se perder lá na frente, já está se perdendo. Sabe, irmãos? Eu vivi isso há mais ou menos um mês atrás. Exatamente isso aqui, essa mensagem. Um mês atrás, irmão. Eu sou um cara que eu amo competir. Claro que eu gosto de ganhar, mas eu sou um competidor, irmão. Eu gosto do esporte. E no beach tênis com a Carol, você é louco, me identifiquei demais. Porque ali a gente é um time. É parceira, a gente está correndo junto, é uma dupla, eu corro por ela, ela corre por mim. A gente se ganhar, ganhou junto, perdeu junto, é um pelo outro. É top para o nosso casamento isso. Eu era um cara do futevôlei. Eu jogava lá, competia lá, mas eu era sozinho. Quando ela apresentou esse esporte junto, eu falei, cara, vou jogar isso com a minha esposa? Tá maluco, é isso que eu quero. E eu entrei e eu fui para cima. Irmãos, eu estou aqui na igreja de 2 a 3 vezes na semana. Mesmo que não tenha culto, é problema que eu tenho que resolver, é um irmão que eu tenho que atender, e esse não é o meu trabalho, eu não sou remunerado, esse é meu ministério, não recebo nada, eu escolhi viver isso e está de boa para mim, eu não me arrependo, mas esse não é meu trabalho, eu tenho o meu trabalho. E aí, para ter uma dinâmica na igreja, eu sempre tive isso, falei, não, eu preciso ouvir também aquilo que Deus está falando através da vida dos caras que dividem esse púlpito comigo. Então sempre ali, uma vez por mês, é o Caio, o Vini, o Renanzão em breve, são os caras que dividem esse púlpito comigo, e eu preciso ser alimentado por aquilo que Deus tem falado na vida desses caras, e é o tempo de eu absorver. Então eu defini isso, para mim está de boa, tranquilo, eu sou muito edificado pela vida desses caras, então, como minha semana é muito corrida, eu tenho as demandas todas da igreja, trabalho, enfim, 2 crianças. Normalmente nesse dia que eles ministram, eu às vezes pego para dar uma relaxada, uma tranquilizada, eu vou passear, eu saio com a minha família, e enfim, muitas vezes, como a gente gosta de jogo, a gente vai para o interior, já vê um campeonato que vai ter no interior, a gente se inscreve, porque é um lazer para a nossa família, é as crianças torcendo na grade, depois a gente sai para almoçar, e é um lazer gostoso, é um tempo nosso, e é top, irmão. Enfim, um dia de lazer que eu tenho certeza que eu estou glorificando a Deus, cuidando da família que Ele me deu. Tenha plena convicção, não tem pecado nenhum. É só você, não olha para mim, olha para você. Você não vir um domingo na igreja para você dar um rolê com a sua família, não tem problema nenhum isso. Porque eu estou cuidando daqueles que Deus me deu. Daquele que Deus me deu para cuidar. Estou gerando memórias, momentos juntos. Mas a minha consciência começou a me condenar com isso. A minha consciência começou a mexer comigo quanto a isso, irmão. Dizendo, peraí. Uma coisa é uma viagem que você vai fazer. Outra coisa é você estar de boa e não ir para o culto para passear. Como assim? Um dia você orou pedindo isso.
Irmão, eu sou um cara que tem muita flexibilidade no meu trabalho. Eu poderia tranquilamente assistir o culto no domingo, termina aqui os atendimentos todos, eu saio daqui 1h30, estourando 2 horas, eu posso pegar meu carro, trabalho segunda e terça da onde eu estiver e quarta-feira de manhã eu estou aqui de novo. O meu trabalho me permite fazer isso, então eu consigo me programar para ter o meu lazer sem me ausentar do culto. E tudo isso, irmão, entendo que é graça e favor de Deus para viver esse ministério, para viver aquilo que Ele me comissiona. Mas enfim, olhando na razão, por que eu estou te contando isso? Eu estou todo dia à disposição da igreja, todo dia. São atendimentos de irmãos que eu venho aqui na semana, é resolvendo uma manutenção, um BO que deu, eu venho para cá, é culto de homens que tem, a Carol no culto das mulheres, todo domingo eu prego, e para pregar, irmão, não é vir aqui subir e pregar, são horas e horas que eu tenho que me dedicar para um estudo, para aquilo que Deus está falando e moldando, enfim. Então, não tem problema nenhum, um domingo eu não estar na igreja. Confesso para você, não vejo problema nenhum. Ah, mas você é o pastor, tem que estar aqui. Eu não creio nisso, irmão. Eu não creio nisso. Quem tem que estar aqui é Jesus, irmão. Jesus tem que estar aqui, irmão. Se Ele não tiver, aí sim você tem um problema para se preocupar, irmão. Porque, irmão, eu sou apenas um cara, carente da graça igual cada um de vocês, irmão. Dependente do favor do Senhor igual cada um de vocês. E quem me conhece, quem já está comigo há mais tempo sabe, irmão, eu sou um cara simples, irmão, não tenho vaidade nenhuma, frescura nenhuma, mas eu também não tenho problema nenhum também de dar o papo quando aparece uns enviados, que gosta de vir tentar o quê? Me fazer do bezerro de ouro. Também, irmão, eu já falo logo, isso aqui é uma igreja de Jesus, irmão, não é a igreja da Velar, não é a igreja da Velar. Se eu estiver ou não, não se preocupa, porque Jesus já está, a palavra vai ser pregada, estarão irmãos adorando o nome do Senhor, e o nome dele vai ser glorificado do mesmo jeito. Não vem por causa de mim, porque, irmão, não foi eu que morri na cruz por você não, irmão. Não vem, não me coloca nessa posição, porque eu não tenho, e nunca quero estar, e é a posição de maior perigo que um líder pode assumir. Então, irmão, só precisa acontecer uma vez, para eu já falar logo e o cara entender. Mas voltando, sinceramente não acho problema nenhum eu não estar uma vez por mês. Mas como diz o versículo 2 que a gente leu, feliz é a pessoa que não é condenada pela sua consciência, quando faz aquilo que acha que deve fazer. E eu falar para você, a minha consciência começou a pesar. E quando isso acontece, cabe apenas uma atitude, um posicionamento: obedecer ou ser resistente. Obedecer e seguir, abrir mão e viver, ou tem nada a ver, pega nada. E eu entendi do Senhor que mesmo eu não pregando, mesmo não sendo o meu dia na escala, eu devo estar aqui, adorando a Deus, sentado aqui com a minha família, glorificando o nome do Senhor, porque é isso que Ele quer de mim, é isso que eu preciso dar ao meu Senhor e Salvador. Não é somente quando eu estou com o microfone na mão, não é somente quando eu estou na escala, não, eu tenho que estar aqui. Então, para você entender por que eu trouxe esse breve testemunho meu, não é para saber sua opinião, irmão, porque eu estou em paz, eu sei que não é pecado, mas é algo que Deus pediu para mim. Mas eu quero agora que você olhe para você, o que Deus tem pedido para você, porque talvez são coisas assim como isso, que não é um pecado, mas você está sendo resistente, porque você acha que Deus só vai pedir para você não matar, não roubar, não trair. E às vezes Ele está pedindo algumas coisas que estão se tornando ídolos dentro do nosso coração. Algumas coisas que a longo prazo pode nos roubar da simplicidade, nos roubar do compromisso que nós temos hoje. Então, sem olhar para a minha história agora, olha para a sua. O que você tem feito, ou melhor, talvez, deixado de fazer, e a sua consciência tem acusado. É o Espírito Santo falando. E aí? Mais um dia. E aí? Vai parar com isso quando? E aí? Vai ter mais compromisso em ler a Bíblia quando? E aí? A rotina vai ser estabelecida ou vai ficar nisso de qualquer jeito? Até quando? Às vezes o Senhor está te pedindo algo, irmão, e você está muito resistente. Então feche seus olhos aí.
Esse é o momento mais importante do culto. É o momento da resposta, irmão. É o momento de um posicionamento, de uma decisão que você precisa tomar. E se está difícil de entender, essa é a hora que você vai dizer ao Senhor: Deus, me dê clareza. Deus, o que eu estou resistente ainda, e isso não tem te agradado? O que eu estou fazendo está atrapalhando a tua obra? Senhor, me revela essa manhã. O que eu tenho usado devido à liberdade que o Senhor me deu, e eu estou em algum modo me perdendo. Eu estou me perdendo. Muda hoje, Senhor, a minha história. Abre os meus olhos, Deus, essa manhã. Eu quero mudar a minha rota, Senhor. Eu quero abrir mão de tudo aquilo que tem me tirado do Senhor. Tudo aquilo que pode estar me roubando da tua presença. Eu sou teu, Jesus. Somos teus, ó Deus. O tempo desse mundo nos roubar acaba hoje, para a glória do teu nome, Senhor. Acaba hoje, Jesus. Tudo aquilo que o mundo tem tentado nos seduzir, nos corromper, acaba hoje, em nome de Jesus, meu irmão. Tenha esse seu tempo com o Senhor sem distração. Entenda aquilo que Ele quer que você abre mão. Nós vamos adorar aqui, mas tem o seu momento. Não seja envolvido agora pela canção. Esse é um tempo de resposta agora. Responda ao Senhor, em nome de Jesus.